Saudações de paz, saudações de prosperidade para cada um de vocês, meus amados irmãos, meus amados amigos. Que a graça e a paz do Senhor estejam abundantes na vida de cada um de vocês. A palavra de hoje tem por fundamento bíblico o capítulo 30 do livro de Deuteronômio. E esse capítulo tem por base, por ensino geral ou por ensino principal, uma escolha que o povo de Israel deveria fazer como povo de Deus. Deus claramente instrui Moisés para que com clareza instrua o povo de que o povo só tem uma opção ante duas possibilidades: a vida ou a morte. A bênção ou a maldição. Se eles queriam vida abençoada, eles deveriam amar a Deus acima de tudo, eles deveriam andar nos caminhos do Senhor com retidão, com justiça, com igualdade social, se desviando do mal, praticando tudo aquilo que agradava ao Senhor, e eles deveriam guardar no coração os mandamentos para obedecê-los. Essas eram as condições para que eles tivessem vida abençoada. A outra condição era ter no coração outros ídolos, cultivar no coração outras preferências, não ter Deus como o único Deus de suas vidas, dividir o seu coração com outras opções, onde Deus seria apenas mais uma das opções, e assim, excluindo Deus, deserdando Deus de seus corações e do domínio de suas vidas, eles vivenciariam em vida a morte e, em vez da bênção, aquele povo de Deus provaria de maldição. Maldição na Bíblia significa Deus retirar de sobre o povo a sua mão protetora e abençoadora. E aí, Deus retirando do povo a sua mão protetora e abençoadora, o povo ficaria vulnerável em vez de protegido pela mão do Todo-Poderoso que criou os mais altos céus, como também a tudo criou. E é nesse sentido que a Bíblia chama de maldição. É quando Deus exclui, Deus remove, Deus decide não abençoar um povo ou alguém. E aí essa pessoa ou esse povo fica vulnerável às situações mais adversas da vida. Então, claramente, Deus instrui a mente de Moisés, claramente, de uma maneira pedagógica e didática, Deus inspira Moisés a orientar o povo, e Moisés, de uma maneira clara, diz para o povo, com extrema simplicidade: vocês têm vida e vocês têm a morte. Para ter vida, obedeçam a Deus; para ter a morte, para serem amaldiçoados, deserdem de Deus. Não considerem Deus em suas histórias, em suas vidas. É sobre isso que rapidamente eu quero compartilhar com você nessa hora. Do verso 1 ao verso 10, nós temos assim como título as promessas aos arrependidos. O texto diz: quando todas essas bênçãos e maldições que coloquei diante de vocês lhes sobrevierem, e elas os atingirem, onde quer que o Senhor, o seu Deus, os dispersar entre as nações, e quando vocês e os seus filhos voltarem para o Senhor, para o seu Deus, e lhe obedecerem de todo o coração e de toda a alma, de acordo com tudo que hoje lhes ordeno. Verso 3, então o Senhor, o seu Deus, lhes trará restauração e terá compaixão de vocês e os reunirá novamente de todas as nações por onde os tiver espalhado. Mesmo que tenham sido levados para a terra mais distante, Ele os reunirá e os trará de volta. Ele os trará para a terra dos seus antepassados e vocês tomarão posse dela. Ele fará com que vocês sejam mais prósperos e mais numerosos do que os seus antepassados. O Senhor, o seu Deus, dará um coração fiel a vocês e aos seus descendentes para que o amem de todo o coração e de toda a alma e vivam. Perceba isso. Para que o amem de todo o coração e de toda a alma e vivam. Portanto, a condição de vida na vida que vivemos é amar a Deus de todo o coração e de toda a alma.
Vocês obedecerão de novo ao Senhor e seguirão todos os mandamentos que lhes dou hoje. Então o Senhor Deus abençoará o que as suas mãos fizerem, os filhos do seu ventre, a cria dos seus animais e as colheitas da sua terra. O Senhor se alegrará novamente em vocês e os tornará prósperos, como se alegrou em seus antepassados, se vocês obedecerem ao Senhor, ao seu Deus, e guardarem os seus mandamentos e decretos que estão escritos neste livro da lei, e se voltarem para o Senhor, para o seu Deus, de todo o coração e de toda a alma, vida ou morte. Moisés falou ao povo de Israel que quando eles estivessem preparados para retornar a Deus, o Senhor estaria preparado para recebê-los, porque a misericórdia e a graça de Deus são expressões inexplicáveis do amor de Deus, porque vão além do que nós podemos imaginar. Ainda que os judeus, por vontade própria, decidissem de uma maneira voluntária se rebelar contra Deus, arruinando suas vidas em caminhos de desobediência, e isso aconteceu por várias vezes, Deus não os pouparia e Deus não os poupou do sofrimento produzido por causa das más escolhas deles, mas de alguma maneira ou de todas as maneiras, Deus os faria voltar de onde eles estivessem com um novo coração, agora disposto a amar a Deus acima de tudo e agora disposto a obedecer os seus mandamentos e agora disposto a viver uma vida segundo os parâmetros do Deus que os amava. Somos parecidos com isso, não? Essa promessa de Deus não caducou. Essa promessa de Deus não é exclusiva para o povo de Israel. No coração de Deus, a igreja do Novo Testamento já estava construída, já estava consolidada, já estava elaborada. Deus, portanto, fala a mim e fala a você da mesma maneira. Eu não sei onde você está nesse momento. Eu não sei se você está perto ou se você está longe de Deus. Eu não sei se você está em caminho de obediência e caminho de santidade. Ou eu não sei se você está trilhando seus próprios caminhos, deixando Deus à deriva, deixando Deus à margem, sem considerar a importância dele como seu guia, como seu protetor, como seu provedor. Eu não sei onde você está. Mas eu quero dizer que se você estiver longe de Deus, Deus o quer de volta e sabe tudo o que você tem feito e que o tem desapontado. Mas eu preciso dizer a você que Deus, como um Pai amoroso, misericordioso e gracioso, aguarda a sua volta. Espera que você retorne. Não importa quão distante, quão longe você se encontra, Deus está esperando a sua volta. Eu sei que algumas pessoas que frequentam a escola de Deus somente aprenderão o princípio da obediência a Deus quando o mundo em volta delas for derrubado, for destruído, for completamente aniquilado e não mais haver chão para ela se firmar. É somente em momentos assim, para algumas pessoas, que o arrependimento e a dor abrirão seus olhos ao que Deus esteve dizendo desde o começo. Me ame acima de todas as coisas. Observe os meus mandamentos e os obedeça e ande nos meus caminhos. Há alguns que só aprenderão isso depois que naufragarem profundamente em situações muito duras e adversas da vida, que produzirão muito sofrimento, dor e angústia em seus corações. Mas ainda para esses, eu preciso dizer, Deus te aguarda. Não para te julgar, não mais para te condenar, mas para te acolher, para te pôr novas vestes, para te colocar um novo anel, para te calçar com novas sandálias e para fazer uma grande festa, porque aquele que estava perdido foi achado. Volte para Deus. Você anda separado do pecado? Você anda vivendo uma vida de santidade? Ou anda em afé com o pecado? Ou anda flertando com a malignidade? Não importa quão longe você já tenha ido,
se voltou a se revolver no vômito do pecado de onde Deus um dia o tirou, ou se você voltou a frequentar chiqueiros morais por causa da sua desobediência a Deus, não importa quão longe você já tenha ido, Deus te promete um novo recomeço, se tão somente você se voltar para Ele. Quer fazer isso agora? Quer fazer isso já? Esses primeiros versos nos lembram da bondade e da misericórdia do Senhor Deus. E ao longo de vários capítulos antes desse, Moisés vinha advertindo o povo de Deus com relação à desobediência aos mandamentos de Deus e às suas muitas consequências como dor, sofrimento, angústia e morte, principalmente por causa de cativeiros aos quais o povo a muitos foi submetido, o gafanhoto destruidor das suas lavouras, a perda e morte dos seus rebanhos, mas quando o povo se arrependia, Deus manifestava a sua misericórdia sobre eles e suas vidas eram novamente inundadas pelo amor de Deus, porque por mais que Deus se mostre severo, o que mais transborda nele e dele é o seu amor. Os versos 11 a 14 nos falam das revelações de Deus. E diz assim: o que hoje lhes estou ordenando não é difícil fazer. Ou seja, Moisés está dizendo assim, não é difícil obedecer aos mandamentos de Deus. Não é difícil amá-lo acima de todas as coisas. Não é difícil andar nos seus retos caminhos. Então Moisés já estava aqui confrontando ou se opondo a alguma ideia que poderia ser levantada do tipo assim, mas quem pode obedecer a um Deus tão severo? Quem pode caminhar segundo os mandamentos de um Deus tão duro, de um Deus tão exigente, rigoroso? Então Moisés já se antecipa aqui, já de alguma maneira confrontando esse possível argumento que poderia ser levantado. Então ele diz, o que hoje lhes estou ordenando não é difícil fazer, nem está além do seu alcance. Verso 11. Verso 12, não está lá em cima no céu, de modo que vocês tenham que perguntar quem subirá ao céu para consegui-lo e vir proclamá-lo a nós, a fim de que lhe obedeçamos. Nem está além do mar, de modo que vocês tenham que perguntar quem atravessará o mar para consegui-lo e voltando proclamá-lo a nós a fim de que lhe obedeçamos. Nada disso. A palavra está bem próxima de vocês, está em sua boca e em seu coração, por isso vocês poderão obedecer-lhe. Deus nos chamou para que obedeçamos aos seus mandamentos. Eu e você, a igreja do Senhor, foi convocada, vocacionada, eleita, predestinada para amar a um Deus acima de todas as coisas e obedecer a tudo que Ele explicitou em Sua palavra. Deus nos recorda que Suas leis não estão escondidas de nós nem fora de nosso alcance. Deus quer que façamos conforme Sua vontade, que não está escondida no céu, nem está escondida no além-mar. A palavra de Deus nos diz, nesse capítulo de Deuteronômio, que a palavra de Deus está bem próxima de nós. Ela está em nossa boca, ela está em nosso coração e por isso nós poderemos obedecer a Ele. Ninguém pode alegar que não obedece a Deus porque desconhecia determinado preceito estabelecido por Ele nas Escrituras. Ninguém. E você está incluído nesse grupo. Ninguém. Daí, não venha com essa história que tem pecado por ignorância ou porque achava que não deveria levar tão a sério o que Deus tem dito em Sua palavra. Outro ponto que eu quero destacar. Você já se queixou alguma vez de que a obediência a Deus é muito difícil para um simples humano como você, como eu? Você alguma vez já pensou de que é impossível obedecermos aquilo que Deus explicitou em Sua palavra? Se fora impossível, por que então Deus estabelecera? Não aceite isso. É possível, sim, obedecermos aos preceitos de Deus. As leis de Deus estão escritas na Bíblia e são claramente evidentes no mundo que nos rodeia. É razoável, é sensato e é muito bom para você e para mim obedecer a cada uma delas. Sabe qual é a parte mais difícil sobre obedecer às leis de Deus?
é eu e você determinarmos o momento de quando vamos começar a fazer isso. Por isso eu quero animar você, porque eu já tomei essa decisão. Eu quero animar você a começar a obedecer a palavra de Deus agora, já, nesse instante, porque a decisão deve ser a de começar a obedecer agora. Eu encerro essa palavra do verso 15 ao verso 20, onde eu intitulo Vida, Prosperidade, Morte e Destruição. Ele diz: vejam que hoje ponho diante de vocês vida e prosperidade ou morte e destruição. Pois hoje lhes ordeno que amem o Senhor, o seu Deus, andem nos seus caminhos e guardem os seus mandamentos, decretos e ordenanças. Então vocês terão vida e aumentarão em número, e o Senhor, o seu Deus, os abençoará na terra em que vocês estão entrando para dela tomar posse. Se todavia o seu coração se desviar e vocês não forem obedientes e se deixarem levar, prostrando-se diante de outros deuses para adorá-los, eu hoje lhes declaro que sem dúvida vocês serão destruídos. Vocês não viverão muito tempo na terra em que vão entrar e da qual vão tomar posse depois de atravessarem o Jordão. Hoje invoco os céus e a terra como testemunha contra vocês, que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora, escolham a vida, para que vocês e os seus filhos vivam, e para que vocês amem o Senhor, o seu Deus, ouçam a sua voz e se apeguem firmemente a Ele, pois o Senhor é a sua vida, e Ele lhes dará muitos anos na terra, que jurou dar aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Moisés desafiou os israelitas a escolher a vida, a obedecer a Deus e continuar experimentando das suas bênçãos. Eu quero desafiar você a escolher a vida, a obedecer a Deus e a continuar a experimentar das bênçãos do Senhor para vocês. Deus não força a sua vontade sobre ninguém. Deus não vai forçar você a fazer essa escolha. Ele permite que você mesmo decida se vai segui-lo ou se vai continuar desprezando. Eu conheço algumas pessoas que se dizem religiosas, frequentam com regularidade os encontros da igreja, dão seus dízimos com alegria, mas não manifestam piedade e devoção sinceras. Não vemos sinais de uma crença em Deus irrevogável, de uma crença em Deus ilimitada. Elas agem como bons religiosos, mas não agem como os bons discípulos de Jesus. Daí ser religioso e ser discípulo de Jesus tem uma distância enorme. Eu espero estar falando a discípulos de Jesus que estão me vendo e me ouvindo nessa hora. A melhor escolha que você deve fazer é escolher obedecer a Deus, andar em seus caminhos, guardar os seus mandamentos e amá-lo acima de todas as coisas. E se você tomar essa decisão aqui e agora, a sua vida será abundante de bênçãos do Senhor. Qual é a decisão que Deus quer que você tome a cada manhã de todos os dias de sua vida? Essa decisão está registrada no verso 16, que eu leio para você novamente. Pois hoje lhes ordeno que amem o Senhor, o seu Deus, andem nos seus caminhos e guardem os seus mandamentos, decretos e ordenanças. Então vocês terão vida e aumentarão em número, e o Senhor, o seu Deus, os abençoará na terra em que vocês estão entrando para dela tomar posse. Você quer ser uma pessoa de sucesso nessa vida? Eu torço que sim. Eu desejo isso para você. Então, se você quer isso, observe os três passos que Deus nos apresenta nas Escrituras para sermos pessoas bem-sucedidas. Primeiro passo, ame a Deus acima de tudo. Segundo passo, ande nos caminhos morais e éticos que Deus estabeleceu em sua palavra. Terceiro passo, obedeça de forma radical, incondicional e irrestrita a todos os mandamentos que Deus estabelece na Bíblia. Isso é possível se você tiver tido já um encontro pessoal com Jesus, aquele encontro que transforma o coração. Isso é possível por causa do Espírito Santo que habita em você e que lhe dará força e poder para desejar e vivenciar isso. Isso será possível por causa da graça abundante de Deus que estará sobre você, possibilitando que você o obedeça em todas as coisas. Aqui está. Esta é uma questão de vida e de morte, de bênção e de maldição. Essa é a questão. O que é que você vai escolher? Que
Que decisão você vai tomar? Vai continuar distante, vivendo como achar melhor para você? Ou você vai buscar a Deus para viver a vida abundante que Ele já tem reservada para cada um de vocês, para cada um de nós? Tiago capítulo 1, verso 22 e 25 diz: sejam praticantes da palavra, não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Observe com a última palavra que eu vou dar, terminando a palavra de hoje. Verso 25 de Tiago 1. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade, e persevera na prática, na obediência dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando-a, será feliz em tudo aquilo que fizer. Ame a Deus acima de todas as coisas. Que seja Deus o centro da sua vida, a prioridade de suas escolhas, a fonte máxima de satisfação e prazer. Que seja Deus o governador do seu coração, que o trono da sua vida esteja com Deus exclusivamente, com ninguém mais disputando com Deus. Que Ele reine em você e que dê vida e vida abundante para você, para seus filhos, para todos os seus. Em nome do Deus da vida. Amém.